Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Está feliz com Jesus? Ó, a vinda do Senhor será assim, ó. O pastor falou para mim, ó, você vai pregar na próxima quarta, né? Amém. Só que aí foi conveniente que eu pregasse hoje. E será assim, né? Porque nós estamos esperando a volta de Cristo desde muito tempo. Só que aí tem coisas que a gente está esperando se cumprir ainda, acha que vai cumprir, mas quem sabe pode ser daqui a pouco. Quem sabe pode ser hoje ainda, amanhã talvez, né? E será maravilhoso, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus e a nossa esperança é Ele. Amém? Mas tem uma poesia que está no meu coração já há algum tempo, e eu quero compartilhar com você essa noite. E ela está lá no livro de Salmos, no capítulo 42. E nós vamos falar um pouco sobre essa poesia nessa noite. Assim como um cervo brama pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com as multidões, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hernomitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que me esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aí, se você ler o subtítulo, tá: Masquil para os músicos mor entre os filhos de Coré. Algumas pessoas dizem que esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Outros dizem que foi escrito por Davi. E estudiosos dizem que da forma que ela é escrito, a descrição de que ela é escrito, presume-se que realmente foi Davi quem escreveu esse salmo. Porque se você for verificar outros salmos, é similar a forma que ele fala, são parecidas, porque aqui tem essa descrição que é masquil entre os filhos de Coré. E quem foi Coré? Se nós formos lá no livro de Números, no capítulo 16, vai ter um relato que Coré fazia parte dos levitas, e Coré tinha a responsabilidade de apresentar os cânticos diante do Senhor. Essa era a função de Coré e da sua família, porque ele era um levita. Acontece que Coré, ele não estava satisfeito em apenas apresentar o louvor, ele queria oferecer o sacrifício, ele queria fazer outras cositas mais. Só
cantar para ele não estava bom, ofereceu louvor. Ele disse: olha, por que só Arão, tem que ser? Eu também faço isso. E aí ele contendeu com Deus, e diz, de uma forma resumida, que Moisés esteve com Coré e com mais alguns, e disse: olha, por causa da tua contenda, que a terra abra e que te engula. E foi exatamente o que aconteceu. A terra abriu, criou-se um abismo, e Coré e a sua família, os que estavam ali com ele, foram engolidos por aquele abismo. Então, fala de abismo aqui, eu liguei justamente com esse relato. Mas não é esse o caso. A história é outra. A história é de um homem que era muito próximo de Deus, e se alegrou durante muito tempo estar na presença de Deus, e agora ele está distante. Presume-se que de repente seja realmente Davi, talvez perseguido por Absalão, quando ele teve que fugir de Jerusalém, e ficou aproximadamente 3 anos fora, fugido. Presume que seja, e vamos imaginar que fosse, para a gente entender essa poesia. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Cervo, nós sabemos que é o veado, né? Aquele veadinho. E diz os especialistas que o cervo, ele é muito bom no olfato. É um animal muito ágil, muito forte, muito robusto, e ele consegue entender aonde estão as fontes, as torrentes de água, através do olfato. Aquele narizinho dele assim, e ele sabe onde está. E às vezes ele é um animal de uma carne muito boa, e outros animais predadores certamente às vezes vão à caça do cervo, e diz que ele sai numa corrida desesperada e pula daqui, pula dali. Isso é gostoso de se ver no Discovery. Os bichinhos vão pulando e de repente ele se desvencilha do predador, mas ele está distante, está cansado, está com muita sede. E nesse momento é essa descrição: distante, porque ele estava talvez numa pastagem, num lugar bacana, um lugar bom ali, se alimentando, e agora ele está distante, retirado, sedento, e ele anseia, ele tem vontade, ele procura as águas correntes, e o olfato dele leva ele até essas águas correntes. E ele continua: a minha alma suspira por ti. Assim como aquele cervo está sedento, passou por um momento, um processo onde estava para ser predado, e agora ele deseja se recuperar suas energias, tomar água. Talvez ele foi até atingido, ou talvez nessa correria ferido, machucado, e deseja ansiosamente a água. E o salmista relata que da mesma forma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Significa que esse homem conheceu a Deus, e conhece a Deus, só que ele está distante de Deus. É bonito de se ver e dizer: olha, eu estou sedento de Deus. Mas quando eu li esse salmo, eu fiquei imaginando que se você está sedento de Deus, é porque você não tem ido à fonte. Esse servo que descreve o salmista, ele estava distante, ele correu, estava muito longe, tinha sede, ele não estava próximo à fonte. Então, ao mesmo tempo que é alguma coisa que nos impulsiona, é uma coisa que me assusta.
Se eu disser para você agora, olha, eu estou sedento de Deus, eu estou com muita sede de Deus, eu me preocupo, porque se eu estou com tanta sede assim, eu não tenho ido à fonte. Porque nesse caso, o lugar onde deveria se adorar era em Jerusalém, no templo. Depois que Jesus esteve entre nós, ele disse que olha, nem aqui, nem em Jerusalém, mas importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas nesse período, ele precisava ir até o templo para adorar, e ele estava distante. Não existia uma outra forma de se relacionar com Deus, de buscar a Deus. Com certeza fazia as suas orações, as suas petições, mas esse entrosamento, levar o sacrifício, oferecer as ofertas, era impossível para ele naquele momento. E ele estava sedento, ele estava se sentindo como um cervo sedento por águas correntes. E ele pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, ó Deus? Cercado por várias situações que o impediam de estar próximo a Deus, de estar diante da presença de Deus. Mas ele, na sua oração, fala: quando é que essa barreira, quando é que esse impedimento, quando é que isso vai cessar, para que eu ande diante da tua presença, ó Deus? Irmãos, e muitas vezes não é diferente com a gente, porque às vezes nós entramos nesse lugar, mas tem um impedimento, tem uma barreira que nos impede de saciar a sede, e é algo íntimo ou particular, apenas de cada um, que faz com que você não consiga tomar da água. Você sente o cheiro da água, você tem o desejo da água, mas você não consegue se saciar com aquela água. Ele perguntava: quando que eu poderei entrar? Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, ó Deus? Na vida daquele homem havia perseguição, havia guerra, estavam procurando destruí-lo, estavam procurando matá-lo, destituir o seu trono. Mas hoje, acho que é o livro de Isaías que diz que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. E é necessário que nós corramos com o tempo para resolver essa questão, para que nós possamos tomar dessa água, beber dessa água e saciar essa sede. Porque há muitos que estão nessa mesma condição, estão sedentos, porque já experimentaram um dia da fonte e tiveram um gozo, uma alegria, um prazer indescritível, e hoje não conseguem mais sentir esse prazer, essa alegria. Se sente distante, se sente distante. Versículo 3 diz: as minhas lágrimas servem-me como mantimento de dia e noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? O interessante, o bacana e o bom é que ele tem consciência disso, e chega-se diante do Senhor e chora. Se nós formos olhar no livro de Reis, não anotei, deve ser 2 Reis, que diz que Davi, enquanto ele saía fugindo de Absalom, ele passou por um determinado lugar, e lá existia um homem, e
começou a discriminá-lo e apedrejá-lo, porque Absalão já tinha dito em uma outra cidade que ele já estava como rei. E esse homem, que era descendente dos filhos de Saul, jogava areia e praguejava, amaldiçoava Davi e dizia: onde está o seu Deus? E ele, nessa situação, que não conseguia se achegar ao Senhor seu Deus, questionavam ele os seus inimigos: aonde está o seu Deus? E se nós formos olhar para histórias e imaginarmos que é Davi, esse homem, esse rei, que com apenas uma pedra em uma funda derrubou o gigante Golias, coisa tremenda, coisa grande, é uma das histórias que qualquer criança sabe, qualquer irmão sabe dessa história, uma das histórias mais lindas escritas. E agora ele passa entre algumas pessoas e eles dizem: e aí, onde está o seu Deus? Ele que enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, lutou com a ursa, lutou com o leão, agora ele está correndo, ele está fugindo, e com razão, porque a intriga agora, como nós ouvimos aqui no domingo, era com o próprio filho Absalão. E perguntavam para ele: aonde está o seu Deus? E às vezes em nossas situações, em nossos cotidianos, há problemas que nós entregamos, enfrentamos, colocamos diante da face do Senhor, e o Senhor, na tua sabedoria e no seu tempo, não nos resolve ao nosso tempo. E às vezes há indagações, talvez não dirão: aonde está o seu Deus? Mas tem uma pergunta que sempre dizem: ele não é crente? Ué, mas isso aconteceu com ele? Ele não serve a Deus? Mas o versículo 4 diz que: quando me lembro disso, dentro de mim me derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e com louvor, e com a multidão que festejava. Agora ele passa a lembrar dos feitos de uma época linda do primeiro amor. E quantos já não temos tantas lembranças? Eu, quando estava lendo esse versículo, eu me lembrei que nos anos 89, 90, nós, acredito que tomado por um movimento, o Brasil para Cristo, que é a evangelização, chamei mais uns irmãos da cidade vizinha, 7 cidades, e nós fizemos um evento entre os jovens que chamava-se Integração. E eu tive ousadia, eu trabalhava com um caminhão 608, carroceria seca, ousadia, fui lá e falei com o meu patrão: olha, eu preciso desse caminhão todos os domingos, porque a gente vai fazer um trabalho evangelístico e a gente precisa de um palanque. E ele cedeu o caminhão, outro arrumou caixa de som, e nós íamos para as praças e nessas 7 cidades falando do amor de Deus, assim como ele tinha esse saudosismo. Mas hoje eu não posso ficar me lembrando dessas coisas e falar: ai, puxa vida, tantas coisas que já fiz. Hoje eu já amadureci, hoje já não sou mais aquele menino. Hoje eu tenho que ter fervor no coração e interceder para que esses trabalhos sejam feitos. Hoje talvez não é dessa forma, talvez é na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube, com essa geração nova que sabe mexer nesses aparatos e as coisas se expandem, tantas almas são atingidas, talvez em maior número, e a minha obrigação é fervorosamente estar orando por eles, porque o Senhor continua salvando, o Senhor continua libertando, restaurando, curando.
E se não vemos tanta incidência, a culpa não é de Deus, a culpa não é pregador, porque a palavra aqui diz que quando o Senhor voltar, haverá pois fé na terra. É a fé, crer, acreditar que o Senhor é o Senhor lá do livro dos Hebreus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E ele lembrava e ele chorava e perguntava para si, no capítulo 5: por que está abatida a minha alma? E por que se perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Interessante que agora o salmista, ele lá em conflito, ele lá com ele mesmo, começa a pregar para si próprio, dizendo: por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Ei, espera em Deus. Por que você está assim? Anima-te, é o tempo de Deus. Eu tenho que passar por isso. Tantas coisas assim. Interessante que aqui nesse versículo não tem lembranças de coisas negativas, coisas retroativas, que poderia ser Davi também, coisas que ele fez, coisas foram difíceis de nós assimilarmos e aceitar, mas somos pecadores como ele, homens como eles. Mas ele então se lembra e diz: ei, por que você está assim? E às vezes é necessário que nós pregamos a nós mesmos, porque às vezes nós nos abatemos, nos entristecemos, às vezes a dúvida quer chegar até nós, e às vezes é um questionamento: mas Senhor, e com esse mundo cheio de tanta informação, cheio de tantas falsas notícias, é necessário que às vezes olhamos para dentro de nós, para a nossa alma, e perguntamos: ei, por que você está assim? Você esqueceu do seu chamado? Você esqueceu porque você está aqui? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É necessário chamarmos a nossa atenção, puxarmos a nossa orelhinha, porque às vezes estamos indo, caminhando e apresentando e orando e clamando ao Senhor e buscando pela face dele, e às vezes a situação não se mostra diferente, está da mesma forma, e esquecemos de todas as palavras de Deus. Inclusive ele dizendo para nós que: olha, no mundo tereis aflições, mas credes em Deus, mas credes também em mim. Não é isso que diz a palavra? Ele prega para si: ei minha alma, por que você está abatida? Vamos lá. E não, essa é algo assim, sabe? Não tem mais nada próprio do que essa palavra, porque muitas e muitas vezes são que nós nos abatemos, estamos indo, aí daqui a pouco, não, mas estamos lá, e daqui a pouco você se sente só e se abate. Se acontecer, diga: ei minha alma, por que você está abatida? Espera em Deus, espera em Deus. Ó meu Deus, dentro de mim, versículo 6, a minha alma está abatida, por isso me lembro-me desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Tantas coisas que ocorreram naquele período, tantas bênçãos. E ele lembra também dizendo: um abismo chama outro abismo, e ao ruído das tuas catapultas, todas as ondas e todas as tuas vagas vêm passado sobre mim. Aí ele lembra: um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, uma mentira chama outra mentira. Se você faz uma coisinha de nada errada, chama outra coisa errada.
nesse momento cai a ficha, fala: nossa, mas também tantas coisas que fiz, que poderia ter feito diferente. E ele deixa aqui um alerta: um abismo chama outro abismo. Mas há uma forma de parar, há uma forma de encerrar. É se converter do seu mau caminho, olhar para dentro de si, novamente chamar a sua atenção e diz: não, basta, está errado. Agora para frente eu vou seguir de forma diferente. A minha atitude vai ser outra atitude. Eu não aceito mais isso para a minha vida. E toda essa sequência de abismo cessarão. Ele diz que todas as suas ondas e todas as suas vagas vêm passado sobre mim. Vagas, vagalhões. O vagalhão, interessante que ele sai lá do versículo 1, onde ele está com muita sede, e aqui no versículo 7 tem um monte de água. Vagalhão é uma onda que não se sabe de que forma que ela é formada. Ela é similar a um tsunami, mas para que haja um tsunami é necessário que haja um tremor. Mas o vagalhão é o movimento do vento, mais correntes térmicas. Eu fui lá ver o que era, vagas ou vagalhões. São ondas de mais de 60, 70 metros de altura. Ele é formado lá no centro do oceano. E o problema, ele se sente tão sufocado por esse problema, por essa situação que vem ocorrendo com ele, que ele compara a essa vaga, a esse vagalhão, a esse turbilhão de água, a esse montão de água que vem passando sobre a cabeça dele. Mas ele continua com a sua fé em prática, dizendo no versículo 8: contudo, o Senhor mandará sua misericórdia de dia, e de noite sua canção estará comigo, uma oração a Deus da minha vida. Pode vir o vagalhão que for, pode vir a situação que for, mas a misericórdia do Senhor te alcançará. A misericórdia do Senhor te calçará, e você cantará louvores ao nome do Senhor. Jonas, camarada desobediente, Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Por conta dele toda a embarcação estava naufragando. Camarada deu um prejuízo enorme. Jogaram toda a carga no mar, só restava agora os homens, só as pessoas, e ele está lá sossegado, fazendo de conta que não era nada com ele, e diz: e aí? Olha, eu tenho a culpa. E quando lança ele no mar, um grande peixe engole, e ele está lá, e de repente, não sei, mas penso que no meio daquelas melecas no estômago do peixe, cheio de alga e outras coisas mais, e peixe velho, aqui lá no meio daquele negócio, e ele diz: misericórdia. Ele se lembra e ora ao Senhor, e o Senhor providencia que o peixe o vomite na praia. Olha, pode vir a vagalhão, pode vir a onda que for, mas se você buscar a face do Senhor, o Senhor te livrará no tempo dele. Enquanto isso não acontecer, Ele te dará a paz. A paz, porque a misericórdia do Senhor é para com você, a misericórdia do Senhor é para conosco. A palavra dele nos diz que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Ah, Senhor, uma oração ao Deus da minha vida, e agradecer ao Deus, porque esse é o Deus da vida. E não é essa vida aqui não, de 70, 80, sei lá quantos. É a vida eterna. É além daqui. Aqui é passageiro. Ontem eu estava dizendo aqui, estava com 18, fazendo aqueles negócios lá, tal, mas foi ontem.
é o Deus da vida, porque não se limita só a esse tempo, vai muito além desse tempo. Versículo 9 diz: direi a Deus, minha rocha, por que se esquecesse de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão dos meus inimigos. Esse questionamento está errado? Não. Mãe, quem nunca? Quem nunca? Ai, meu Deus, Senhor, Senhor se esqueceu de mim, Senhor se esqueceu de mim. É necessário que falemos sim para o Senhor, sim. Por quê? Porque nós somos dependentes dEle. A palavra aqui diz que aquele que se tornar como uma criança não entra no reino dos céus. Aí a gente pensa que, eu acho que eu comentei aqui, pensa que é por causa que é criança inocente, essas meninadas de 8 ou 9 anos, tá complicado. Não é isso. É porque uma criança, ela não faz nada sozinho, ele não pode ir para a escola sozinho, ele não pode comprar o alimento dele sozinho, ele não pode se manter sozinho, ele é inteiramente dependente dos pais, e nós somos inteiramente dependentes de Cristo, de Deus nosso Senhor. E é necessário que você diga: e aí, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti. E ao fechar a sua oração, o Senhor, através da sua misericórdia, já faz você entender que houve resposta, que Ele já esteve contigo, que Ele já falou contigo. E é o inimigo que vem oprimindo, com ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia perguntam: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Às vezes não vê as coisas acontecendo no momento, naquela situação. Olha esse homem onde estava, distante, sedento, ele não conseguia estar na presença de Deus, oferecer o seu culto. Ele estava sedento, perseguido. Era um momento que ele não podia lutar, ele não queria enfrentar o seu próprio filho. Como ele agora tiraria a vida do seu filho? Nós lemos aqui, o pastor leu no domingo, ele disse para os soldados: olha, vocês vão para a guerra, mas sejam gentis com Absalão. Absalão procurava matá-lo, ele dizia: olha, sejam gentil com ele, sejam, não ceife a vida dele não, sejam delicados com ele, sejam gentil com ele. Ele fugia dessa batalha agora, dessa guerra que para ele era uma perda difícil demais, difícil por demais. E aí te pergunta: mas e aí, eles se levantaram contra você, você está fugindo, cadê o seu Deus? Te deu na mão Saul, Golias, entre outros. Cadê o seu Deus? E ele volta a perguntar para si: por que está batido a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual a salvação da minha face, ó meu Deus. Que a nossa esperança esteja posta no Senhor dia após dia, e nós possamos estar sim desejosos de tomar cada vez mais dessa água. Mas se você se sentir como o salmista que não podia ir, sedento, corre, lança-se aos pés da cruz, clame por misericórdia, apresente a Deus a sua vida por completo, porque a palavra de Deus diz que aquele que o receber, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é para você sentir sede. Os especialistas dizem que
é para você tomar água antes de sentir sede, não é isso? Eu sou ruim de tomar água, mas os especialistas dizem que não é para sentir sede. Você não tem que sentir a falta de Deus para buscar a presença de Deus. Não, de jeito nenhum. Você tem que manter esse relacionamento, essa proximidade. Você não tem que sentir uma opressão, uma dor, um mal, uma pressão psicológica, um problema para buscar a face de Deus. Não, é em todo tempo, em todo momento, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Não é para sentir essa sede que o salmista estava sentindo. Não tem necessidade disso. Lance-se aos pés de Cristo em todo tempo, fora de tempo. Busque estar na presença do Senhor, porque Ele quer se relacionar conosco. Amém? Então são essas as palavras que eu tinha para compartilhar com você essa noite. Que o Espírito Santo continue movimentando esse desejo de buscarmos a face dele dia após dia. Amém? Você pode se levantar e aplaudir ao Senhor. Aleluia.